Um excelente dia a todos. Eu me chamo Alisson, sou bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário do Distrito Federal, tenho pós-graduação em Psicologia da Saúde Hospitalar e sou graduado em licenciatura em História. Atualmente dou aula na Escola Técnica de Planaltina e vou estar ministrando a matéria de Psicologia e Relações Humanas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos estar começando inicialmente apresentando conceitualmente o que seria a psicologia. Primeiro, psicologia é ciências que estuda os processos cognitivos, comportamentais e emocionais e que utiliza um conjunto de intervenções e técnicas a fim de promover um bem-estar físico, mental e social. Mas é importante ressaltar que não existe apenas uma psicologia. E dentro da psicologia existem inúmeras abordagens e inúmeras vertentes que enxergam o ser humano de uma perspectiva e que utiliza, através dessa perspectiva que eles constroem, um conjunto de intervenções. Ou seja, a psicologia ela é dividida em um conjunto de abordagens e cada abordagem ela tende a fazer intervenções ou ter um foco diferente. Por exemplo, a psicanálise ela tende a estudar o conteúdo que seja inconsciente. A análise do comportamento tende a focar no comportamento do indivíduo. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, tende a estudar a influência que os pensamentos têm nos sentimentos e no comportamento da pessoa. Ou seja, cada linha de abordagem ela tende a estudar o ser humano de uma perspectiva e automaticamente o seu conjunto de intervenções ele tende eventualmente a variar. Então, ao invés de dizer psicologia, o certo seria dizer ciências psicológicas, uma vez que dentro da psicologia existem inúmeras vertentes científicas. Um dos primeiros a identificar a importância que os aspectos cognitivos tinham nas respostas fisiológicas que o indivíduo apresenta foi Sigmund Freud. Ele percebeu que muitas das mulheres que ele atendia tinham doenças que não conseguiam ser identificadas através dos métodos científicos que eram empregados. Ele, como neurologista, não conseguia identificar uma origem fisiológica das doenças que as mulheres apresentavam. Conforme ele foi avançando no tratamento, ele percebeu que boa parte das doenças elas eram causadas por traumas que eram reprimidos. Para que pudesse ajudar essas mulheres, ele começou a utilizar um método chamado de hipnose. Só que ele percebeu com o tempo que a hipnose ela funcionava para algumas pessoas e para outras não funcionava. E nesse sentido ele decidiu partir para a construção de uma linha de abordagem. Ele passou a perceber que boa parte dos traumas que essas mulheres tinham ficavam reprimidos e muitas das vezes não vinham à consciência. E ele percebia que a partir do momento que essas mulheres elas conseguiam se relembrar do que tinham vivenciado e elas externavam aquilo que tinha acontecido, ela conseguia uma melhora com relação aos sintomas apresentados. Nesse sentido, ele criou a ideia da estrutura psíquica
que é dividido em 3 partes: no inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente, ele se move pelo princípio do prazer, ou seja, ele sempre busca satisfazer suas vontades ou seus desejos. Na perspectiva da psicanálise, existe uma pulsão que direciona o indivíduo a sempre tentar buscar satisfazer os seus desejos. Só que concorda comigo que nem sempre as pessoas elas podem ou vão ter acesso àquilo que ela deseja, e que tentar se mover apenas pela própria vontade poderia prejudicar o bem-estar coletivo. Ou seja, muitas das vezes a pessoa ela vai ter desejos motivados ou impulsionados pelo inconsciente, mas eles serão barrados pelo superego. O superego ele seria um mediador moral que é responsável por avaliar se os impulsos que eventualmente o indivíduo tem, se seus desejos eles seriam bons. Por exemplo, o indivíduo ele pode pensar em agredir uma outra pessoa. O superego ele seria responsável por fazer uma reflexão moral. Se a atitude dele seria boa, quais as consequências que essa atitude teria. Ou seja, ele é responsável por frear esses impulsos que vêm do inconsciente. Além disso, o inconsciente ele é responsável por guardar o conteúdo traumático. Concorda comigo que se uma pessoa ela relembrar o tempo todo do trauma que ela vivenciou, isso pode fazer com que ela tivesse um sofrimento tamanho que ela não conseguisse eventualmente continuar vivendo. Nesse sentido, esse conteúdo ele tende a ser reprimido para que a pessoa não consiga ter acesso a ele a todo momento e para que ela consiga levar a vida e ter eventualmente autonomia. Existe uma analogia que sempre é feita dentro dos desenhos animados, que é o inconsciente ele seria aquele demôniozinho que diz para a pessoa cometer determinadas ações. Já o superego ele seria a espécie do anjinho que é responsável por direcionar o indivíduo com relação a ações que sejam positivas e que seja boa. O resultado desse conflito dos impulsos inconscientes com aquilo que é suprimido pelo superego é que gera o ego, ou consciência. A psicanálise ela também parte da ideia ou da premissa que para evitar o sofrimento existem alguns mecanismos de defesa que são criados pelo ego justamente para tentar fazer com que a pessoa não sofra. Um dos mecanismos de defesa é o recalque. Lembra que todo conteúdo traumático ele tende a ser suprimido no inconsciente? Então o papel do recalque é justamente esse, suprimir todo evento que seja doloroso, evitando que ele chegue à consciência. Outro processo que geralmente acontece muito é o de negação. É um mecanismo de defesa que nega a realidade, ou seja, muitas das vezes quando a pessoa passa por um processo de luto, ela tende no primeiro momento a não aceitar ou acreditar que eventualmente aquele processo está ocorrendo, justamente para tentar minimizar o sofrimento que essa pessoa ela tem. Então seria uma forma de, num primeiro momento, não sofrer. Outra forma de mecanismo de defesa é o deslocamento, quando a pessoa tende a atribuir a outra pessoa sentimentos que são
negativos nela mesma. Ou seja, muitas das vezes a pessoa ela tem, por exemplo, ódio por uma pessoa e tende a atribuir que é a amiga que odeia a pessoa, sendo que esse sentimento ele parte dela. Seria uma forma de não aceitar um sentimento negativo que existe nela. Outro tipo de mecanismo de defesa que existe é a projeção, no qual o conteúdo que ele é inconsciente ele tende a emergir em outras atividades. Ou seja, o indivíduo pode direcionar os desejos que ele tem para uma produção artística, ou ele pode projetar em outros aspectos, e daí surge a própria ideia da criação do teste HTP, que é o teste da casa, árvore e pessoa, no qual o indivíduo desenha a casa, uma árvore e pessoa, e o psicanalista consegue identificar conteúdo que estejam reprimidos ou suprimidos desse indivíduo. Por fim, tem o mecanismo de isolamento, que é quando o indivíduo, para não sofrer, ele tende a ficar recluso, ele tende a deixar de fazer as coisas que ele geralmente gosta. Ou seja, é importante pensar ou postular que os aspectos emocionais eles são fortemente influenciados por os aspectos cognitivos, que a forma com qual a pessoa ela reage ao mundo, ela vai se construindo com base em representações. Ou seja, se uma pessoa ela vê o mundo de uma forma positiva, automaticamente aquilo que ela deseja, ela tende a ter mais motivação para buscar. Já se a pessoa ela tem uma visão negativa com relação a ela mesma, uma visão com relação ao futuro, uma visão negativa com relação às coisas, essa pessoa ela tende a entrar em um estado de desesperança, tende a não ter perspectiva e fé na vida e automaticamente ela pode desenvolver um quadro depressivo. Ou seja, quando a gente pensa no processo de inclusão das pessoas que têm algum tipo de comprometimento auditivo, a própria linguagem brasileira de sinais, ela tende a ser criada justamente para que as pessoas elas consigam se comunicar umas com as outras. É só através da comunicação que podemos entender como uma pessoa pensa, o que ela sente e quais são suas necessidades. Ou seja, a própria ideia de comunicação, ela permite compreender o sentimento do outro. Só podemos fazer o processo de inclusão quando conseguimos fazer a pessoa ela se sentir parte, ela se sentir pertencente. E nesse sentido o curso é extremamente importante para a gente poder acolher as pessoas, fazer com que elas se sintam parte. O ser humano ele é um ser social por natureza. E nesse sentido ele precisa ser valorizado, se sentir amado e se sentir cuidado. Daí a importância do que fazemos. Desejo um excelente dia e daremos continuidade na próxima aula.